Louvado seja o nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, Paráclitos, Espírito Santo. Diante de Ti, Senhor, te apresento, Senhor, as nossas causas, primeiramente nossos agradecimentos, Senhor, por tudo que o Senhor já tem feito em nossas vidas. Exaltado, magnificado seja o Teu nome. Digno de toda honra, todo louvor, toda adoração, domínio, poder, autoridade, majestade nos céus e na terra. Toda autoridade foi te dada, Senhor, nos céus e na terra e tudo que nela há. Louvamos o Teu nome, bendizemos o Teu nome. Te agradecemos, Senhor, por tudo que o Senhor já fez e por tudo que o Senhor fará em nossas vidas. Na minha vida, na vida dos meus familiares, na vida desse amado ouvinte. Eu te apresento, Senhor, a causa de cada um, Senhor. As petições, o Senhor sabe, Senhor, a necessidade de cada um. Eu não conheço, mas o Senhor conhece. Atende, Senhor. Eu intercedo pela vida desse meu irmão, da minha irmã, desse amado ouvinte, aquele que ainda vai ouvir. Sim, meu Senhor. Que o Senhor venha, Pai, atender o clamor dele, o clamor dela. Segundo o Teu querer, segundo a Tua vontade, Senhor, faça acontecer maravilhas, Pai, no meio de nós. Sim, meu Deus, milagres que o Senhor pode fazer, porque tudo está em Tuas mãos. E se nós cremos em Ti, estamos em Ti, já confessamos que o Senhor é Deus e o Teu Filho amado também, aquele que deu a sua própria vida em redenção dos nossos pecados, pecado da humanidade, e todo aquele que toma posse, para tomar posse, confessa que o Senhor é o único Deus, o único mediador entre Deus e os homens. Para isso o Senhor enviou o Seu Filho amado, deu a própria vida em resgate de todos, mas nem todos o receberão, né? Não receberam e muitos não receberão. Por que não receberão? Porque estão dispersos e nós não sabemos, né? Estão negligenciando, nós não sabemos qual o dia e a hora que o Senhor virá, o Seu Filho virá, para buscar os seus adoradores verdadeiros, aqueles que o adoram em espírito e em verdade. O Senhor diz, nas suas escrituras, está escrito: se alguém quiser vir após mim, negue a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Nós sabemos que todos nós temos uma cruz a carregar nessa terra, né? Sabemos que lá na glória vai ser diferente. Sim, lá não vai ter débito, lá não vai ter que pagar energia, aluguel. O Senhor é a própria luz, Ele vai iluminar tudo, não é? Porque não haverá necessidade disso. E a dependência é eterna, que nós teremos diante da face do Senhor. Nós todos devemos viver na dependência do Senhor. Amados, Ele nos alertou que aqui na terra teríamos aflições, mas que nós tivéssemos bom ânimo. Ele venceu o mundo. E nos encoraja a prosseguir, mesmo diante de tanta tribulação, de tantas circunstâncias, situações adversas. Mas Ele nos diz que nós devemos orar sem cessar. Como está escrito em Efésios 6, 10. E também em Tiago 5, 13. Em diante, né? Que a oração de um justo pode muito na sua atuação, em seus efeitos, se nós estamos nele e clamamos, pedimos. Ele é um Deus que não é um Deus mudo, não é um Deus de barro, de porcelana, que até para se deslocar de um local, de um lugar, precisa que alguém desloque, porque na verdade não há outro Deus a não ser o Senhor. E, Senhor, eu venho aqui declarar todos os dias, Pai, que o Senhor é o meu único Deus,
que eu te amo, Senhor. Eu sempre te amarei. O Senhor não ouvirá dos meus lábios adoração a outro Deus, porque não existe outro Deus. Mas muitos por aí estão fazendo deuses de barro, de prata, aliás, de porcelana, de bronze, de barro. Imagens esculpidas de figura de homem, de mulher, de aves, de bode, de boi, de bezerro, seja do que for, às vezes colocando a fé em objetos, mas nós sabemos que nada disso adianta, nada disso são deuses mudos que nada fazem por ninguém. E se alguém disser assim, mas eu pedi que eles chamam Nossa Senhora, eu pedi a Nossa Senhora uma petição, uma súplica, e ela me ouviu. Na verdade, o Senhor conhece todo o nosso interior. Antes que o pensamento venha à nossa cabeça, Ele já conhece-nos. Então, está escrito essa passagem bíblica em Jeremias 17:10, que Ele sonda, Ele esquadrinha, Ele sonda os nossos corações e prova os nossos pensamentos para dar a recompensa de acordo com que caminho nós estamos trilhando, qual o fruto das nossas ações, quais são as nossas obras, como é o nosso caminhar. Então, ele vê a pessoa fazer uma petição e, segundo o querer dele, se ele vê que a pessoa tem sido andado justo, é uma pessoa que anda em retidão, não vive na consequência, não vive na continuação de um pecado, não é? Na iniquidade. Então, ele recompensa aquela pessoa, não é? Mesmo que ela esteja pedindo, porque ele sabe que às vezes a pessoa ainda está naquela fase da ignorância. O que é ignorância? É a falta do conhecimento. Isso também é bíblico. Está escrito em Oséias 4:6 que o povo sofre, assim diz as Escrituras, por falta de conhecimento. Mas a partir do momento que você recebe a palavra, que o Senhor é o caminho, a verdade e a vida, assim o Filho dele disse, Jesus disse, eu sou. Está em João 14:6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém veio ao Pai senão por mim. Então, todos nós sabemos que só através de Jesus que nós alcançamos a salvação de nossas almas. Nós temos a decisão aqui na Terra de para onde irá a nossa alma após a morte, não é? Mas nós sabemos que não é só a preocupação de um dia, quando morrer, sermos salvos. A partir do momento que aquele que confessa já é salvo, aqui na Terra, desfruta de vida em abundância. Amados, nós sabemos que o Senhor não nos enganou. Ele disse que nós teríamos aflições. Mas ele também disse, tenha bom ânimo, aquele que perseverar, tenha bom ânimo, ele nos encoraja a perseverarmos. E muitas vezes quando eu digo assim, eu não quero saber mais de promessa, eu não estou dizendo que eu vou largar o evangelho, eu não estou dizendo que eu vou deixar de servir ao Senhor. Eu me comprometi de servir ao Senhor, e assim eu faço, independente de reconhecimento dos homens, eu faço, independente do reconhecimento do homem, eu faço a obra com muito amor, eu sirvo ao Senhor e glorifico o nome dele todos os dias. Não é porque eu estou aqui diante de uma câmera que eu só faço isso diante de uma câmera, não, eu vivo e glorifico ao Senhor todos os dias da minha vida, aonde quer que eu chegue. Amados, muitas vezes você está dando a palavra de Deus e chega alguém, ao invés de concordar, entrar em concordância com você, vem para criticar o irmão. Tem pessoas que nem faz e ainda critica quem está fazendo. Amados, quem critica quem está fazendo é porque não faz. Não faz. Aquele que faz, se ele vê que a pessoa está se esforçando para ganhar almas, ele vai entrar em concordância, porque a pessoa está trabalhando para o reino de Deus.
Mas existem pessoas, amados, que ao invés de concordar, de agregar, de contribuir, fica criticando, amados. O Senhor disse, quão bom e suave que os irmãos estejam em união. Se eu sei que um irmão está ganhando almas, está buscando ganhar almas para Jesus, é a minha parte, no caso, a outra parte não está fazendo o que é para fazer e ainda fica criticando os outros. Não convém que seja assim. Que nós estejamos inclusive, está lá em 1 Coríntios, se eu não me engano é 10, não foge a memória, que não devemos estar em dissensões, divisões nas igrejas, não é? Isso é bíblico. O apóstolo Paulo exorta, dizendo que nós devemos estar em concordância com as denominações, os irmãos em Cristo. E assim eu busco fazer, mas nem todo mundo faz assim. Mas não importa, eu vou continuar caminhando de conforme que o Espírito Santo, ele guia nossos passos, ele guia meus passos, e ele me chamou para essa obra e eu continuarei, independente de qualquer coisa. Enquanto vida eu tiver, eu vou continuar. E Deus, nós sabemos que está escrito também que o diabo, ele anda ao nosso derredor querendo tragar aquele que dá brecha, né? A gente às vezes não dá brecha e o diabo quer nos atacar, né? Ele até tenta usar às vezes usa até quem está dentro do evangelho para querer nos abater, não é? E isso eu estou dizendo, amados, não especificamente com uma pessoa, me referindo a uma pessoa. Isso acontece no cotidiano. Às vezes você está fazendo a obra e alguém se levanta contra você, ao invés de dizer, parabéns, irmão. Deus está muito alegre com a tua atitude, porque você está buscando ganhar almas para o Senhor, para o reino de Deus. Que trabalho lindo! Às vezes a gente se depara com alguém que reconhece, mas muitas vezes a gente se depara com alguém para criticar, e a gente sabe quem está por trás daquele espírito, né? Quem está por trás, qual é o espírito que está ali. Por quê? Porque o próprio Espírito Santo, ele nos dá discernimento, que é um dom maravilhoso. Ele nos dá, ele dá o discernimento do Espírito. Então, quando alguém se levanta contra, se você tem a certeza de que você está fazendo o melhor para Deus, e alguém se levanta para dizer que você está fazendo algo que não é, amados, que nós busquemos todos os dias servir ao Senhor como Ele nos colocou, ordenou de todo o coração, tudo que fizer, buscar fazer com excelência, fazer com amor, não é? Não quer dizer que se você vai fazer, a gente encara desafios, às vezes pode errar em alguma coisa, mas o importante é que você está buscando fazer o certo, né? E muitas vezes, se você, no meio do caminho, você fizer algo errado, você pode obter informação, você pode... Deus conhece os nossos esforços, Deus conhece quando você busca fazer a coisa de coração, de todo coração, oh, aleluia! Né? O primeiro mandamento, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, né? E de todas as tuas forças. É o entendimento dele. E amarás o teu próximo. E esse amor, como a ti mesmo. E esse amor não é por merecimento, né? Muitas vezes as pessoas querem amar o próximo só o que é bom. Mas a gente sabe que a gente deve amar até aquele que nos afligiu, né, que nos ofendeu. Embora saibamos que a ofensa deve ser perdoada, mas o perdão não é amnésia. De conviver com a pessoa,
Muitas vezes você não tem escolha, porque você está num ambiente ali, às vezes é no trabalho, né? Ou alguém da família, mas se você puder fazer a escolha, não é? Como determinadas situações, você tem a escolha de conviver ou não. Em outras situações você não tem como escolher, você é obrigada a conviver com a pessoa. Mas o que é que Deus nos ensina? Viver com amor, com respeito, né? Até com aqueles que nos afligiu. O Senhor não diz que devemos amar os inimigos? Não é? Quando ele diz isso, ele se refere que a gente deve respeitar, né? Como ser humano e tratar bem, não é? Mesmo aqueles que um dia tentaram nos afligir, nos afrontar, tratar com respeito. Às vezes, amado, a gente se chateia, né? Mas que isso não perdure no nosso pensamento. E como que faz? A gente tem que pedir ao Senhor, Senhor, me ajuda. Me ajuda a liberar perdão, Senhor, por aquele que me afligiu, me afrontou, tentou puxar meu tapete. Porque acontece, amados, a gente vive numa luta espiritual. Aqui na terra, o Senhor disse que nós deveríamos buscar, através da sua espada, a palavra dele, que é a verdade, nos fortalecer na força do poder dele. É na força do poder do Senhor. Porque, amados, viver com Cristo já não é fácil. Aqui na terra, viver estando em Cristo Jesus. Imagina viver sem Cristo. E nós sabemos que nós devemos fazer o que é certo, buscar, embora falhos, embora imperfeitos, mas buscarmos ser pessoas melhores, buscarmos sem hipocrisia, amado, sem hipocrisia. Porque eu sei que todos nós temos pecados, não é? Porque a palavra do Senhor nos traz a memória, nos adverte, nos lembra, né? Nos relembra que somos falhos, somos pecadores, né? Herdamos a natureza pecaminosa de nossos pais espirituais. Mas isso não quer dizer que a gente deve viver fazendo o que é de errado. Não quer dizer que a gente deve viver num pecado, num caminho errado. Devemos buscar fazer aquilo que é certo. Onde o Senhor me traz a memória aqui também, está em Filipenses 4:8, que diz que tudo que é puro, verdadeiramente, que nós devemos. Tudo que é puro, tudo que é justo, tudo que é honesto, tudo que é verdadeiro, tudo que é de boa fama, nisso pensais, nisso praticais também. Tudo que nós aprendemos, né, que nós devemos colocar em prática, ser honesto, ser verdadeiro. Né? Se há algum louvor nisso pensai, nisso praticai. Porque o Senhor, ele é justo. O Senhor, ele é justo. O Senhor gosta das coisas transparentes, das coisas lícitas. Não buscar fazer coisas ilícitas, se corromper com alguma coisa. Não é? Muitas vezes, amados, nós somos tentados, porque o diabo, ele conhece a fraqueza de cada um. Então, muitas vezes, ele vai usar a fraqueza da pessoa, dando os pratos de lentilhas, os manjares dele, mas o preço que ele cobra é muito alto, e às vezes até a morte. Porque nós sabemos que o preço do pecado é a morte. Então, o que é que diz assim o apóstolo Paulo exortando a igreja de Filipe? Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e viste em mim, isto fazei,
e o Deus de paz será convosco. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então nós sabemos, amados, que somos falhos, somos pecadores, porque nós pecamos por palavras, pensamentos, atos, omissão. E não adianta ninguém enganar, porque o Senhor, Ele conhece as nossas intenções, não é? O Senhor, Ele conhece as nossas intenções, antes que o pensamento venha Ele sabe até a contagem dos cabelos que nós temos na cabeça. Antes de nós abrirmos a boca para falar alguma coisa, Ele já sonda os nossos pensamentos, Ele sonda os nossos corações, Ele esquadrinha nossos corações e dá recompensa de acordo com o fruto das nossas ações. Então, quais têm sido as nossas obras para com o nosso Deus, para com o nosso irmão, nosso Deus verdadeiro? Tire toda idolatria do seu coração, não só da sua casa, porque está escrito lá em Deuteronômio 7:26, que aquele que coloca um ídolo na sua casa, que coloca uma imagem esculpida na sua casa, ele se faz semelhante a ela. E ele chama de anátema. Anátema quer dizer maldição. Você não deve ter uma abominação ao Senhor dentro da sua casa. Figura de animal, figura de mulher, figura de homem. E quem nós devemos ter, amado? Nós não devemos ter nem imagem de Cristo, porque nós devemos servi-lo, como ele disse, em espírito e em verdade. E não é qualquer espírito, é o Espírito Santo. É o único espírito que nós devemos clamar. É o Espírito de Deus, o Paráclitos. O Senhor, antes de subir, ele disse que invocaria o Pai e o Pai enviaria um outro Consolador. Ele se referia ao Espírito Santo, que é a terceira trindade, terceira pessoa da trindade. Espírito Santo, ele é uma pessoa, ele é Deus. Ele nos ama tanto, ele quer o nosso bem, ele nos protege, ele nos livra de todo o mal, livra a nossa família. Ele quer o nosso bem, ele guia nossos passos quando nós assim estamos na presença dele sempre, confessando que ele é Deus, que Deus deu o seu Filho amado Jesus para morrer em nosso lugar. E aquele que confessa diante das pessoas, ele nos torna filhos de Deus. E como filhos de Deus, nos concede privilégios, frutos do Espírito. E o maior deles é o amor, a paz, a alegria, a mansidão, a longanimidade, a fidelidade, a esperança de que nós possamos, mesmo em meio às circunstâncias, tribulações dessa vida, nós venhamos ter paz, equilíbrio emocional, que é a temperança, o domínio próprio, não é? Então, tudo isso ele nos concede para quê? Para ter uma vida saudável, uma vida em comunhão com o nosso semelhante, mesmo em meio a tribulações, mesmo em meio a adversidades, porque Satanás uma vez disse que veio rodear a terra. Então, ele brama como um leão a quem possa tragar. Então, nós precisamos nos alicerçar na rocha que é Cristo Jesus, na força do poder dele, buscando em oração, orando sem cessar, na força, na fé em Cristo. Não colocar fé em objetos, não colocar fé em imagem esculpida, em imagem de santo, seja ela qual for, porque só foi dado poder nos céus e na terra a Jesus, a Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Então, somos falhos, somos pecadores, mas nós podemos nos guiar, né? Na verdade, quem nos guia quando nós estamos em Cristo Jesus é o próprio Espírito Santo. Então, quando nós estamos alicerçados em Cristo Jesus, ele vai nos direcionar ao melhor caminho. Ele vai nos guiar a tomar certas atitudes concernentes à sua vontade.
Ele vai dirigir os nossos passos, Ele vai livrar nossas famílias do homem sanguinário, da bala perdida, aleluia. Ele vai livrar a mim, a você, a nossa família, de acidente doméstico, de acidente na rua. Ele vai nos livrar do homem sanguinário, da bala perdida. Mas para isso, amados, nós devemos ser obedientes a Ele, confessar o seu Filho amado Jesus, embora falhos, embora imperfeitos, mas buscando fazer aquilo que agrada a Deus. Fugir do pecado, fugir da corrupção, fugir da idolatria. E aquele que está em Cristo Jesus busca não fazer o que, de uma certa forma, a gente caminha contra as coisas do mundo, não é? Porque nós sabemos que no mundo existem assim prazeres ilusórios, que aos nossos olhos aquilo ali é maravilhoso, né? Para algumas pessoas desfrutar daquelas coisas. Sim, acontece, mas tudo tem um tempo determinado, uma hora. O Espírito Santo vai tocar naquela pessoa, vai receber uma palavra de verdade, uma palavra de vida e uma palavra de vida eterna. A pessoa saber que só estando em Cristo Jesus, aqui nessa terra, ela poderá desfrutar de vida em abundância, mesmo em meio a tantas adversidades, mas que ela possa ter alegria, ela possa ter paz, ela possa ter harmonia familiar, desfrutar do que Deus tem de bom para nós, mesmo em meio às adversidades, não é? Porque nós sabemos que não estamos sozinhos. O Senhor disse que passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão. E foi promessa dele, é promessa dele, que estaria conosco até a consumação dos séculos. Eu vou ler, amados, o Salmo 146. A fraqueza do homem e a fidelidade de Deus, porque Deus ele é fiel. Louvai ao Senhor, ó minha alma, louva ao Senhor. Louvarei ao Senhor durante a minha vida. Cantarei louvores ao Deus enquanto viver, ao meu Deus enquanto eu viver. Não confieis em príncipes, nem em filhos dos homens, em quem não há salvação. Sai-lhe o espírito e eles tornam para sua terra. Naquele mesmo dia perecem os seus pensamentos. Bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio e cuja esperança está posta no Senhor, seu Deus, que fez os céus e a terra, o mar e tudo quanto há neles, e que guarda a verdade para sempre, que faz justiça aos oprimidos, que dá pão aos famintos. O Senhor solta os encarcerados, o Senhor abre os olhos aos cegos, o Senhor levanta os abatidos, o Senhor ama os justos, o Senhor guarda os estrangeiros, ampara o órfão e a viúva, mas transtorna o caminho dos ímpios. O Senhor reinará eternamente. O teu Deus, ó Sião, é Deus de geração em geração. Louvai ao Senhor. Bendito o nome do Senhor. Glória a Deus. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Bendito o varão que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Amados, um momento por gentileza, eu gostaria de ler Romanos 5. Sendo, pois, a justificação pela fé e paz com Deus. Sendo, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé e esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações,
sabendo que a tribulação produz paciência, e a paciência esperança, e a experiência esperança, e a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração, o Espírito Santo que nos foi dado. Porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios, porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que, pelo bom, alguém ouse morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Nós sabemos que por um homem veio o pecado, não é? A Eva comeu o fruto proibido, Deus já tinha ordenado que não comesse nem tocasse. Está escrito em Gênesis 3, a queda do homem, a transgressão pela desobediência, mas por um outro homem, que é o Filho de Deus, Jesus Cristo, por obediência ao Pai, ele entregou a sua própria vida em sacrifício, não é, por redenção de todos, mas de muitos, né? Porque alguns não o receberam e muitos não o receberão. Está escrito em Mateus 10:32, portanto, todo aquele, disse Jesus, portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante de meu Pai. Essa pessoa é salva. E o 33, o que é que diz o 33? Mateus 10:33. Mas qualquer que me negar, disse Jesus, mas qualquer que me negar, eu negarei ao Pai que está nos céus. Então, aquele que negar Jesus também será negado. Essa pessoa, ela vai para o Hades. Quando Jesus voltar, ele vai levar aos ares, que é o arrebatamento, os seus verdadeiros adoradores. E aqueles que não o seguiram, esses vão ficar, não vão subir com Jesus aos ares. Não vai ser arrebatado junto com Jesus. E junto, primeiro o Senhor vai ressuscitar os mortos e junto também aqueles que estiverem vivos subirão. Mas aqueles que não seguiram Jesus, eles ficarão. Ficarão para quê? Ficarão para condenação da alma. Ficará para ir para inferno. Tem muita gente que não gosta dessa palavra, mas é palavra de verdade. A palavra é a verdade. Nós não podemos omitir, porque quando nós omitimos, é um pecado. Existem dois pecados. O pecado de omissão, que é aquele que você omite. Nós não podemos omitir a verdade. A verdade é uma só. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Não podemos omitir a verdade. Quando a gente omite a verdade, a gente está pecando. É o pecado de omissão. E o pecado de comissão? O pecado de comissão é quando você se nega de fazer aquilo que você sabe que deve fazer. Esse é o pecado de comissão. Então, nós não devemos omitir. Devemos falar para as pessoas. Quando nós recebemos Jesus, confessamos, reconhecemos que Ele é o Filho de Deus, Ele é o Salvador da humanidade, e nós confessamos, nós passamos a conhecer a verdade. E nós devemos proclamar essa verdade, porque não devemos omitir, amados. Uma pessoa achou ruim porque eu falei que se a pessoa não confessar Jesus, ela não subirá. Ela não irá junto com aqueles que subirá com o Senhor no dia que Ele vier, na segunda vez, a segunda vinda. Então, essa pessoa, ela perde a salvação. Além de perder a salvação, ela vai para o lugar que foi determinado para Satanás e os seguidores dele. Então, a pessoa não gostou. Mas eu não posso deixar de falar, porque a omissão é um pecado. Entendeu? O inimigo, ele de nossas almas, ele não quer que você proclame o evangelho verdadeiro, genuíno. Eu vou me omitir. Eu vou omitir de falar a verdade, porque a omissão é um pecado. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Te livre de todo mal. Tudo aquilo que te oprime, tudo aquilo que te faz sofrer, me faz sofrer. Que o Senhor toque no alto da sua cabeça, a planta dos seus pés. Te livre. Te liberte para a glória e honra do Senhor Jesus. Te abençoe, me abençoe.
em nome de Jesus. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória para todo sempre. Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra, não deixará vacilar. Aquele que te guarda, não tosqueneja, o guarda de Israel, nem dorme. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra à tua direita. O sol de dia não te molestará, nem a lua de noite. O Senhor é quem nos guarda, que te guarda, que te livra de todo mal, me livra de todo mal. O Senhor é quem te guarda, quem guarda a nossa entrada e nossa saída, desde agora para sempre. Louvado e engrandecido seja o teu nome. Deus te abençoe, excelente dia. Um dia produtivo, um dia abençoado. Livre tua família, abençoe tua família, em nome de Jesus.